Bem-vindo ao canal Infográficos com Comentários. Hoje discutiremos um infográfico intitulado Croplands, ou seja, sobre terras aráveis, publicado pela Visual Capitalist com base na publicação de Patapath e outros de 2022 na revista Nature Food. O mapa mundial mostra um gradiente de cor da parcela de terras aráveis, do roxo ao amarelo, onde o roxo é quase 0% e o amarelo é 100%. As áreas sem terra arável estão marcadas em preto. Observe que uma quantidade significativa de terra não é usada para agricultura. Estas são áreas florestais ou terrenos baldios e desertos. Não saberemos pelo mapa, mas pela publicação de base podemos ver que, entre os anos 2003 e 2019, 9% das terras aráveis do mundo aumentaram. Os maiores aumentos foram registrados em África, 34%, e na América do Sul, 49%. Os restantes continentes mantiveram áreas cultivadas semelhantes ao longo destes 17 anos. Este fenômeno está bem representado no gráfico da evolução da área de terras aráveis, áreas verdes, ou seja, prados e pastagens, e áreas urbanizadas. Vamos dar uma olhada neste mapa. Notamos desigualdade na distribuição das terras aráveis. Existem vários grandes centros agrícolas no mundo, onde a estrutura de desenvolvimento é dominada por terras aráveis, ou seja, terras onde podem ser cultivados cereais, plantas forrageiras e oleaginosas. Em outras áreas, a parcela dessas terras é menor. A percentagem de áreas agrícolas em cada país é apresentada no mapa. As áreas agrícolas dominam a paisagem do Bangladesh, Índia, Ucrânia, Moldávia e Dinamarca. Para além dos países acima mencionados, a Europa sem a Escandinávia é claramente mais verde do que outros continentes, onde as áreas agrícolas cobrem entre 20% e 50% na maioria dos países. No entanto, a agricultura está condicionada por restrições ambientais, tais como a topografia da superfície e o tipo de solo. Portanto, vejamos as terras aráveis distribuídas nas regiões. Notamos várias áreas principais no mundo, a região central dos Estados Unidos e as províncias centrais do Canadá, nordeste da Argentina, Índia, especialmente no norte da Índia, Ucrânia, regiões do sul da Rússia e partes do Cazaquistão, o cinturão de soles da melhor qualidade, nordeste da China, na África, norte da Nigéria e sul do Níger, e o centro do Sudão, na Austrália. Um cinturão ao longo das Dividing Mountains e áreas ao sul de Perth. Poderíamos também apontar para o Camboja, no Sudeste Asiático. Finalmente, uma surpresa. O continente mais agrícola é a Europa, excluindo a Escandinávia. A parcela de terra arável aqui é a mais alta em proporção à área de terra. Ao mesmo tempo, a agricultura moderna, mecanizada e intensiva prevalece na Europa. A intensificação da agricultura na Europa é maior do que na América do Norte, embora algumas empresas químicas agrícolas estejam associadas aos Estados Unidos, como a Monsanto, que foi adquirida pela alemã Bayer há alguns anos. Esta diferença é causada, por um lado, pela superfície cultivada, mas, por outro lado, pela cultura agrícola, que é elevada na Europa. Vejamos o gráfico do consumo de fertilizantes por hectare. Mais deles são usados na União Europeia do que nos Estados Unidos. As práticas agrícolas, incluindo a utilização de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes, são um elemento desta cultura. Nos Estados Unidos, a área dos campos individuais é grande e em áreas tão grandes, a economia do cultivo permite uma redução no número de tratamentos agrotécnicos por pulverização, em detrimento de rendimentos mais baixos. E aqui está um facto interessante. Alguns dos campos individuais de terra arável, ou seja, olhando de um lado para o outro, no oeste da Polônia, são alguns dos maiores do mundo. Você pode olhar ao redor do mundo no Google Earth para observá-lo e compará-lo entre os países. Agora direi algo que pode chocar você, mas por favor analise sem emoção. Os férteis solos negros de humus da Ucrânia e da Rússia podem produzir não só mais produtos agrícolas do que as terras mais pobres de outros países europeus, mas também podem produzir alimentos mais saudáveis porque não requerem doses tão elevadas de fertilizantes como as culturas noutros países europeus. Por outras palavras, a produção agrícola na Ucrânia e na Rússia pode não só ser altamente eficiente,
Mas também é mais fácil cultivar ali as chamadas culturas biológicas. Isso pode ser visto no gráfico apresentado. Apesar do crescimento intensivo, a Ucrânia utiliza 2 vezes menos fertilizantes por hectare do que em França, Alemanha e Polônia. A Ucrânia joga na mesma liga que Austrália e Argentina. Pergunte a si mesmo qual país pode produzir alimentos mais saudáveis. Os agricultores sabem disso, os consumidores europeus não. Se você vir matérias na internet sobre grãos apodrecidos em vagões ou sobre carregamento de milho após a colheita com escavadeiras, sem regime sanitário adequado, trata-se de situações individuais ou de falta de normas relacionadas ao mau funcionamento do aparato da administração estatal ou à agricultura predatória e despadronizada. Gestão em condições de crise estatal, porque a Ucrânia está numa crise de longa duração, cujos efeitos estamos a observar. No entanto, independentemente do que está a acontecer atualmente e das emoções que lhe estão associadas, a agricultura ucraniana e russa tem tanto potencial sob a forma de solo negro fértil que, se for devidamente gerida, não terá concorrência nesta parte do mundo. Eles não têm mais, e agora também há capitais de outros países interessados em multiplicar essa riqueza. Não vejo qualquer possibilidade de competir na produção de couve ou trigo com a Ucrânia e a Rússia, quantitativa e qualitativamente. Só a desestabilização pode impedir que este potencial seja libertado. Falo da Ucrânia por causa dos protestos dos agricultores europeus contra a importação de produtos agrícolas deste país, que decorrem durante a gravação deste material. Mas a agricultura russa tem mais de 5 vezes a área de terra arável que a agricultura ucraniana. Os russos estão a retirar-se das zonas mais difíceis mais a norte, onde as culturas foram introduzidas em condições climáticas menos favoráveis durante os tempos da União Soviética, mas concentrarão-se nos solos mais férteis da sua parte sul. E este é o player número 1 na Europa hoje, do qual você provavelmente nunca ouviu falar. Eles têm as terras mais aráveis, depois dos Estados Unidos, Índia e China. Que curiosidade! A Índia destina quase toda a sua produção agrícola ao mercado interno. O mercado é caracterizado pelo alto consumo de fertilizantes e por um grande número de pequenas propriedades não mecanizadas. As tentativas de mudar a estrutura das explorações agrícolas através de regulamentações são recebidas com fortes protestos por parte dos agricultores. Aliás, outra observação que vai contra algumas afirmações populares. Uma pequena exploração agrícola está frequentemente associada à produção de alimentos saudáveis, mais saudáveis do que uma exploração altamente comercial. Bem, muitas vezes acontece o oposto. Regimes de controle, PUREX, para produtos agrícolas contratados em explorações agrícolas de grande escala, impõem normas mais rigorosas, incluindo as relativas à utilização de produtos fitofarmacêuticos, do que em explorações agrícolas pequenas e não controladas. A compatibilidade ecológica das explorações agrícolas mais pequenas é um aspecto relacionado não tanto com a qualidade dos alimentos que produzem, mas com a possibilidade de manter uma paisagem e uma estrutura natural mais propícia à diversidade de espécies do que no caso das grandes monoculturas. Os Estados Unidos e o Canadá são autossuficientes em alimentos, se quiserem, mas importam e exportam muito. Curiosamente, não só a batata doce, mas também as batatas dos Estados Unidos são cada vez mais encontradas nos supermercados europeus. A China é o número 1 do mundo em algumas culturas, mas utiliza o dobro de fertilizantes que os países europeus. Toda a parte oriental da China é, em maior ou menor grau, uma região de terras aráveis e de elevada cultura agrícola. A Austrália e a Argentina têm sido os celeiros do sul durante décadas, completamente autossuficientes em alimentos e poderosos exportadores de produtos agrícolas para os mercados mundiais. Algumas palavras sobre África. Alguns de vós poderão pensar que este é um continente que sofre de fome permanente. Os fatos são diferentes. Muitos países africanos são autossuficientes em alimentos. A situação é ligeiramente diferente no norte de África, PUREX. O Egito, que importa muito trigo e consome mais fertilizantes por hectare do mundo. A fome ocorre como resultado de conflitos armados e interrupções nas cadeias de abastecimento e na redistribuição. Além disso,
A melhor ajuda humanitária para muitos países, aos quais essa ajuda é dirigida, seria permitir aos agricultores locais vender produtos agrícolas, PUREX, para mercados estrangeiros. Mas acontece o contrário. Quantidades muito pequenas em comparação com as possibilidades. Mas também uma pequena gama de produtos agrícolas africanos podem ser adquiridos, por exemplo, na Europa. Você pode comprar nozes de macadâmia do Quênia ou café da Etiópia, um pouco mais, e através do prisma das prateleiras das lojas, formamos a opinião de que a agricultura africana não tem nada a oferecer. O artigo que serve de base à infografia de hoje indica que a maioria dos países africanos estão atualmente na vanguarda dos países com maior aumento em áreas de terras aráveis e crescimento da produtividade per capita. Por exemplo, Angola, República Democrática do Congo, Zâmbia, Moçambique, Costa do Marfim. A área aumentou mais de 100% desde 2003. Por favor, veja este gráfico. África tem a taxa mais elevada de crescimento de terras aráveis no mundo. Ao mesmo tempo, em África, com exceção do Egito, são os países que menos fertilizantes são utilizados no mundo. Fala-se muito sobre agricultura sustentável hoje. Mostrarei outro gráfico que mostra a área de terra arável por pessoa num determinado país. Os países com a maior área de terras aráveis por capita são, por exemplo, Austrália, Argentina, Rússia e Ucrânia. Estas são as potências mundiais de exportação de grãos. Eles são totalmente autossuficientes em alimentos e abastecem o mundo. Ao mesmo tempo, como vimos nos gráficos anteriores, produzem alimentos utilizando menos fertilizantes do que o resto do mundo. A Polônia e a França destacam-se na União Europeia em termos de área de terra arável por pessoa. Há mais deles aqui do que a média mundial. E aqui está outra descoberta. Em média, a África tem a mesma quantidade de terra arável por pessoa que o resto do mundo. Numa tal situação, a falta de terras aráveis não pode ser a causa da fome e da desnutrição. Se você ouvir falar de tais casos, suas causas devem ser diferentes. A Alemanha, a Índia e a China têm cerca de 2 vezes mais terras aráveis per capita que a França e a Polônia, menos do que a média mundial ou a média africana. No entanto, não ouvimos falar de fome na Alemanha. Desta lista, a terra menos arável por pessoa está na Holanda. Estes dados explicam por que é que a China, a Índia e os Países Baixos têm uma utilização muito elevada de fertilizantes artificiais por hectare. A agricultura ali deve ser intensiva para atender ao consumo local. O último gráfico que vos vou mostrar hoje diz respeito à União Europeia. Pode parecer exótico, mas a União Europeia é o interveniente mais agrícola a nível mundial, como evidenciado pela percentagem de subsídios à agricultura, que constituem aproximadamente 1/3 de todas as despesas do orçamento da União Europeia. A agricultura é o maior item do lado dos gastos. A Europa está a investir muito na agricultura e, por isso, continuará a proteger o mercado interno contra a concorrência de outros produtores agrícolas e podem ficar tranquilos quanto a isso. Saudações e encorajo você a assistir os episódios restantes em nosso canal. Convido você a comentar este material de forma substantiva.